Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Alerta Geral neste sábado, especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo todas as dúvidas sobre Previdência Social. E comigo, o professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos grandes amigos, ouvintes do nosso programa Alerta Geral nos Caminhos da Aposentadoria. Começando o nosso programa, e você pode enviar a sua mensagem, tirar a sua dúvida, é só mandar um WhatsApp para o 99273-4353, 99273-4353. A primeira pergunta de hoje, professor Paulo Bacelar, vem da Luísa, em Granja. Ela diz o seguinte: minha mãe, ela entrou com um pedido de auxílio-doença, ela tem 19 anos que paga sindicato rural e ela tem 44 anos de idade. Ela queria saber as possibilidades que ela tem de ganhar o benefício. É com você, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luísa. Olha, a questão do benefício rural precisa de, pelo menos, no caso dela, que ela pediu auxílio-doença, ela precisa comprovar pelo menos o último ano como provas de agricultora, né? De segurada especial. O simples fato dela contribuir com o sindicato, isso não prova que ela exerce atividade rural. Ela precisa apresentar provas. Quando ela der entrada no benefício de auxílio-doença, o servidor vai pedir que ela apresente essas provas de pelo menos um ano atrás, para ela manter a qualidade de segurado dela pelo menos até um ano antes da incapacidade, em que ela deverá apresentar também a documentação médica quando ela for fazer a perícia junto com o médico perito do INSS. E agora a pergunta que vem de Russas. Magela, tenho 64 anos de idade e tenho 17 anos de contribuição do INSS. Gostaria de saber se tenho como conseguir uma aposentadoria com esse tempo, professor Paulo Bacelar. Não, Magela, ainda precisa implementar a condição da idade. Você já tem o tempo necessário para a aposentadoria, que é de 15 anos, mas precisa ter 65 anos de idade. Então, falta aí mais um pouquinho para você poder pedir a sua aposentadoria. Agora a pergunta da Maria, em Nova Olinda. Tenho 50 anos de idade e sou agricultora. Gostaria de saber com quantos anos eu posso me aposentar. A mulher ela se aposenta com 55 anos de idade e com 15 anos de comprovação da atividade rural. Pergunta agora da Derilândia Oliveira de Fortaleza. Obrigado pela audiência, Derilândia, todo o pessoal de Fortaleza no Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria. A Derilândia, ela diz o seguinte, professor: meu pai é agricultor e tem problemas mentais. Ele se aposentou por invalidez, mas agora completou 60 anos de idade e precisa fazer uma transição. Gostaria de saber como posso fazer. Não, nesse caso ela não pode fazer, porque ele teria direito à aposentadoria por idade rural com 60 anos, mas precisaria estar trabalhando na agricultura até os 60 anos de idade. Então, se ele já está aposentado por invalidez, ele não tem esse trabalho até os 60 anos, então ele não teria a condição de 15 anos de efetivo exercício da atividade rural anterior ao seu pedido de aposentadoria, ou então anterior à idade de 60 anos. Como ele já está aposentado, ele já deve ter algum tempo sem trabalhar, então não teria direito à aposentadoria por idade. Agora a pergunta que vem de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. Farias pergunta o seguinte: minha esposa tem 49 anos de idade e 10 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quando ela pode dar entrada na aposentadoria. Explica para Farias, em Pacajus, professor Paulo Bacelar. Olha, Farias, a mulher, ela vai para a regra geral. Nesse caso, ela só tem 10 anos de contribuição, ela precisa ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Então, ela teria que continuar contribuindo até completar os 15 anos e depois aguardar a idade de 62 anos de idade para poder pedir a aposentadoria dela. Vamos agora com a pergunta da Jamile, em Aracoiaba. A Jamile pergunta o seguinte: eu tenho um filho que é colostomizado desde quando nasceu. Ele usa uma bolsa. Eu gostaria de saber se ele tem direito de receber o benefício, professor Paulo.
Olha, vai depender muito do laudo médico, que indica que ele tem uma impossibilidade de trabalhar, uma impossibilidade de contribuir, de exercer atividades normais das pessoas da mesma idade dele, né? Então, pelo menos uma incapacidade por 2 anos. E aí ele pode requerer um amparo social deficiente físico, mas também vai ser levado em conta a renda familiar, que não pode ser menor, não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Então tudo isso vai depender da sua família, de quem mora sobre o mesmo teto e também da sua incapacidade. Você está acompanhando na manhã deste sábado mais uma edição do programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Você pode participar enviando a sua mensagem para a gente tirar a sua dúvida. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 992734353. 992734353. Agora a pergunta do Francisco Chagas, de Guaraciaba do Norte. Ele tem 45 anos de idade, professor Paulo Bacelar, e gostaria de saber como ele faz para pagar o INSS. Olha, a contribuição você pode fazer pelo site do INSS ou então pelo meu INSS. Se você tiver a senha de acesso, você pode fazer como contribuir. Você vai entrar no site, vai dizer qual é a contribuição que você quer fazer, qual mês que você quer pagar, tem que ser um mês corrente ou então um mês anterior, se você estiver pedindo até o dia 15 do mês subsequente. Por exemplo, o mês de fevereiro, você não pode mais requerer, porque já vai passar do dia 15 de março, né? Então, se já tiver passado o dia 15 de março, você só vai poder fazer a inscrição de março, não pode mais fazer a inscrição de fevereiro. Nesse site, você também pode escolher o código de pagamento. Se você quiser pagar sobre um salário mínimo ou sobre um valor maior do que o salário mínimo. É importante que você consulte uma pessoa especializada para te dizer quais as vantagens de se contribuir com um certo código e você ter o seu planejamento previdenciário e saber quando você vai se aposentar e qual o valor que você quer se aposentar. É sempre bom você contratar algum especialista nessa área. Mais perguntas que chegam para o Jornal Alerta Geral. Cícera Pereira, em Crateús. Ela diz o seguinte: trabalho há 25 anos como professora temporária pela prefeitura. Eu tenho 52 anos de idade. Gostaria de saber com quantos anos eu irei me aposentar. Olha, a professora, se ela tiver completado 25 anos de contribuição até dia 12 de novembro de 2019... ela vai poder se aposentar, vai poder pedir aposentadoria pelo direito adquirido e não precisa da idade mínima. Nesse caso, ela vai ter que olhar as regras de transição da reforma da Previdência, que é a emenda constitucional número 103. Aparentemente, 52 com 25 dá 77 pontos. 77 pontos ainda não seria necessário, não seria possível ainda pela regra de transição número 1. Mas nesse caso é bom você consultar também uma pessoa especialista para ver se já atingiu as outras regras de transição, que são 5. Então é importante se consultar alguém especializado para dizer se já dá direito à aposentadoria ou não. Nesse caso também, o especialista ele vai olhar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, e ver se realmente já completou esses 25 anos, se a prefeitura estava contribuindo, se a prefeitura estava repassando as informações para o INSS. É sempre bom a pessoa sempre fazer uma consulta com o especialista para analisar esses casos, se a pessoa já tem direito à aposentadoria ou não. Nessa situação de 52 anos com 25 de contribuição, ainda não seria possível a aposentadoria, mas teria que ver as regras de transição. Resposta, então, bem esclarecida. Cícera Pereira, em Crateús. Agora vamos a Paramoti com a Maria. A Maria enviou uma mensagem para a gente perguntando o seguinte: sou auxiliar de serviços gerais, tenho 40 anos de idade e 24 de contribuição do INSS. Quando eu tiver 30 anos de serviços, eu vou ter 47 anos de idade. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Professor Paulo Bacelar. Olha, nesse caso, ela vai para a regra geral, que é 62 anos de idade. Infelizmente, a reforma ela foi muito cruel para as pessoas muito novas, né? Então, nesse caso aí, ela teria que esperar a idade de 62 anos para poder pedir aposentadoria. Mércia, em Umirim, gostaria de saber se o meu filho tem direito ao auxílio. Ele nasceu com um lábio leporino. Olha,
judicialmente já conseguimos uma ação de uma criança que nasceu com lábio leporino. O INSS não deu esse benefício, né, administrativamente, e precisamos entrar com ação judicial, e é possível sim que uma pessoa com lábio leporino tenha direito ao amparo social deficiente físico, mas também vai ser levado em conta a questão da renda familiar per capita, que não pode ultrapassar nem ser igual a 1/4 do salário mínimo. A Ana, em Cascavel, professor Paulo Bacelar, ela pergunta o seguinte: existia ou existe aposentadoria para pessoas que nunca contribuíram com o INSS? Não, Marcos, a gente não existe aposentadoria sem contribuição. O que existe são os amparos sociais, tanto ao deficiente físico como ao idoso. A idade para esse amparo social ao idoso é de 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas, para ter direito ao amparo social, não precisa contribuir, mas também precisa haver a questão da renda per capita familiar, que não pode ser nem igual nem superior a 1/4 do salário mínimo. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria. Tire a sua dúvida também, envie a sua pergunta para a gente aqui para a nossa produção. O WhatsApp é o 992734353. Agora a pergunta da Eurilene, em Paramoti. Sou professora, tenho 48 anos de idade e 25 anos de contribuição. Eu tenho laudo que não posso estar em casa, estar em sala de aula, ou melhor dizendo. Gostaria de saber se posso me aposentar. Olha, se ela tiver um laudo dizendo que ela está impossibilitada, incapacitada de exercer a sua atividade habitual, ela pode ter sim uma aposentadoria por invalidez, mas tudo vai depender do laudo médico. Se ela puder trabalhar em outra atividade, por exemplo, secretaria, como diretora de escola, alguma coisa assim parecida, o INSS vai fazer uma reabilitação para ela poder trabalhar em outra atividade. Mas se o laudo disser que ela não pode trabalhar em atividade nenhuma, está totalmente incapacitada permanentemente, aí ela poderia se aposentar assim por invalidez. O Carlos, em Camusim, pergunta grande aqui do Carlos, vamos tentar esclarecer a dúvida dele aqui, professor Paulo Bacelar. O Carlos diz o seguinte: fui demitido e fiz o cadastro no CRAS, recebo Bolsa Família e pago o carnê. Eu passei no concurso para auxílio de serviços gerais, carregando e descarregando caminhão no depósito da prefeitura. Estou com artrose, a prefeitura tem regime próprio. Eu fui afastado por 3 meses, dei entrada do INSS por auxílio doença e gostaria de saber o que devo fazer para me aposentar, professor Paulo Bacelar. Olha, ele está dizendo aqui que é da prefeitura, né, regime próprio, e paga também com carnê, e que fez o cadastro no CRAS. Quem paga carnê e tem cadastro no CRAS, para poder pagar um carnê e dizer que é cadastrado no CRAS, eu estou entendendo que ele paga como segurado de baixa renda, facultativo, porque senão não precisaria ser cadastrado no CRAS. Se ele estiver pagando realmente como facultativo de baixa renda, ele está pagando indevidamente, porque ele trabalha na prefeitura. Então ele não pode ser facultativo de baixa renda, porque ele tem um trabalho. Se ele estiver pagando como carnê, e aí não necessariamente está pagando como facultativo, estiver pagando como autônomo, por exemplo, contribuinte individual, aí sim ele poderá sim pedir um auxílio doença para o INSS. Basta ele ligar para o telefone 135 ou requerer através do site do meuinss.gov.br e fazer um pedido de perícia médica e levar a documentação médica para ver se ele tem direito ou não a esse benefício. Agora a pergunta da Verônica, em Viçosa do Ceará. Vai fazer 2 anos que fiz o meu cadastro no Bolsa Família, só eu e minha filha, e nunca veio o cartão. Sempre vou renovar o meu cadastro e nada. A situação dela, como é que fica? O que ela deve fazer, professor Paulo Bacelar? Ela deve procurar o CRAS, porque essa questão do Bolsa Família, a responsabilidade é dos centros de referência de assistência social, dos municípios ou dos estados, e ela deve procurar o CRAS para ter informações sobre a questão do Bolsa Família. Nesse caso, não é direcionado diretamente ao INSS. É um benefício que é pago pelo governo, mas é de responsabilidade do CRAS. Ivanilda, no Crato, tenho 17 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Bom, por tempo de contribuição não existe mais, né? Só tem direito à aposentadoria quem tiver 15 anos de contribuição no mínimo. Ela já tem. Então, se é uma mulher, ela precisa ter 62 anos de idade para poder se aposentar.
A Leandra, em Fortaleza, pergunta o seguinte, professor Paulo Bacelar. Minha mãe só contribuiu por 5 anos e já tem 62 anos. Ela pode se aposentar? Não, ainda não. Ela precisa ter 15 anos de contribuição no mínimo. Então, se ela tem 62 anos, já implementaria a questão da idade, mas precisa continuar contribuindo até completar os 15 anos de contribuição. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Vamos tomar uma água e voltamos daqui a pouquinho. Você pode mandar aí a sua mensagem, 992734353. Já estamos de volta com o programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado, esclarecendo todas as suas dúvidas sobre Previdência Social. Você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Envie para a gente no WhatsApp 992734353. Estamos juntos aqui, eu, Marcos Fulan e o professor Paulo Bacelar. Agora a pergunta que vem de Juazeiro do Norte, a Maria, professor Paulo Bacelar. Ela diz o seguinte: trabalho em uma casa. Meu patrão, ele não assinou a carteira e me sugeriu que o senhor me dê uma explicação se o MEI dá alguma segurança para a aposentadoria. Olha, Maria, o MEI é uma inscrição que faz no portal do empreendedor, no Sebrae, e a pessoa vai contribuir com 5% do salário mínimo e vai se aposentar com 62 anos de idade, a mulher, e 65 anos de idade, o homem, com 15 anos de contribuição. Mas para ser MEI precisa ter alguma atividade cadastrada, aprovada como MEI, que é microempreendedor individual. No seu caso, você trabalha numa casa e você deve ser empregada doméstica. Então, nesse caso, o seu patrão ele deve assinar a sua carteira como empregada doméstica e fazer o cadastro no E-Social, pagando aí as contribuições previdenciárias sua e a parte dele também. E também vai pagar o FGTS. Então, se você se cadastrar no MEI, você não vai ser empregada doméstica, você vai ser autônoma e você não vai ter os direitos como recebimento de FGTS, seguro-desemprego, quando você sair da casa onde você trabalha. Então, fale com o seu patrão que a orientação que a gente está dando é que ele assine a sua carteira e faça o registro no E-Social. E aí você terá segurança e todos os direitos trabalhistas provenientes dessa atividade. Pronto, esclarecido então, Maria em Juazeiro do Norte. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos agora a Canindé, a Francisca, professor Paulo Bacelar. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber sobre essa situação, porque minha mãe é casada no civil, tem 69 anos de idade e não conseguiu se aposentar devido ao meu pai ter saído de casa e se aposentou como solteiro. Quando ela foi dar entrada na aposentadoria, precisava dos papéis dele, só que estão todos como solteiro. Como é que ela faz, professor Paulo Bacelar? Olha, Francisca, para você pedir a sua aposentadoria, não é necessário você apresentar a documentação do seu marido. Você está pedindo a sua aposentadoria, não é uma pensão por morte. Então você deve responder a essa exigência, dizendo que você não tem a documentação do seu marido, que ele já saiu de casa, que você está separada dele de fato, então não é necessária aí a apresentação dessa documentação. Pedro em Russas. Recebo auxílio acidente e ganhei a causa na justiça. É pro resto da vida ou vai ter um tempo que é preciso fazer perícia, professor Paulo Bacelar? Olha, eu disse, já foi vitalícia, né? Uma medida provisória de 2019, a medida provisória 871, que gerou uma lei, que é a Lei 12.843 de 2019, ela determinou que o INSS pode revisar esse benefício de auxílio acidente, como é a revisão também da aposentadoria por invalidez. Então o INSS pode revisar e você pode ter esse benefício cessado. Mas se não revisar, esse benefício você vai ficar recebendo até quando for pedir aposentadoria. Você tem alguma dúvida sobre Previdência Social? É só você enviar um WhatsApp aqui para o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. WhatsApp 085-99273-4353. Eudes, em Fortaleza, pergunta, professor Paulo Bacelar. Tinha um amigo que era policial militar e foi demitido. Pouco tempo depois ele faleceu. Já tinha contribuído por mais de 20 anos. A esposa dele teria direito a um benefício? Olha, não. Por quê? Porque ele falecendo, já não estava mais com a farda. Já não estava mais ativo, né?
na atividade. Então, ela não teria direito a essa pensão. Poderia ver se a demissão dele foi injusta. Aí você poderia entrar com ação para poder trazer ele à atividade novamente e anular essa demissão. Ou então, se ele já tivesse direito à aposentadoria, que não é o caso. Então, nesse caso, olhando assim, somente com essa pergunta, ela não teria direito à pensão, mesmo ele já tendo pago 20 anos estando na atividade durante 20 anos como policial militar. Giovana em Fortaleza pergunta aqui no Jornal Alerta Geral, professor Paulo Bacelar. Minha esposa tem 32 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para ela se aposentar. Olha, Giovanni, com 32 anos de contribuição, de repente ela já pode até ter direito à aposentadoria. Porque eu pensando aqui, com 32 anos hoje, ela já poderia ter os 30 anos de contribuição em 12 de novembro de 2019, que foi quando houve a mudança da legislação. Para quem já tinha completado 30 anos de contribuição até o dia 12 de novembro de 2019, aí ela tem direito à aposentadoria pelo direito adquirido, que só precisava ter 30 anos de contribuição. Se ela não tiver completado esses 30 anos de contribuição, ela pode ter atingido a regra de transição de 50% ou de 100% do pedágio. Então, nesse caso, é o caso típico que você deve contratar uma pessoa especializada para fazer o cálculo e ver se ela já tem direito à aposentadoria. Mensagem que chega agora de Jaguaruana, Givaneide. Ela pergunta: faço parte de sindicato de pesca e gostaria de saber quantas parcelas tenho direito. Entendeu, professor? Ela deve estar falando do seguro de defeso, né? Então vai depender muito aí do caso, quanto tempo ele tem de pesca, né? Então geralmente aí é de 4 a 6 parcelas, então vai depender sempre do caso em concreto para a gente analisar. Antônio Evandro, em Heriutaba. Sou agente comunitário de saúde há 27 anos e em 2018 o governo do estado concedeu insalubridade de 20% sobre os vencimentos. Com quantos anos a insalubridade incorporaria na aposentadoria? Olha, Evandro, isso não existe mais, não tem mais a incorporação, né? O estado fez uma reforma da Previdência no estado, que é também um tema aí da reforma do município de Fortaleza, também que está começando a tramitar na Câmara de Vereadores, e a incorporação não será mais possível nesses casos de gratificações e também de insalubridade. Francisco, em Barbalha, professor Paulo Bacelar. Tenho 54 anos de idade e 30 anos de contribuição. Trabalho com produtos químicos, mas não consta na carteira. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Olha, nesse caso não vai constar na carteira essa questão dos agentes químicos. Essas informações de exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos na saúde da pessoa, né? A pessoa que estiver trabalhando com exposição a esses agentes, ele é anotado num documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É mais um caso que tem que ter também um cálculo para saber se você tem direito à aposentadoria ou não, porque vamos ter que converter esse tempo especial, que se for considerado especial, que a gente vai analisar o PPP, para ver se vai ser convertido em tempo comum para você ter direito à aposentadoria com o tempo comum que você já tem. Então isso é mais um caso que é necessário o cálculo e um planejamento previdenciário para você. Mais uma pergunta que vem de Heriutaba. Abraço aí aos amigos e amigas de Heriutaba, sempre na sintonia do Jornal Alerta Geral. A Maria pergunta: tenho 59 anos e 25 anos de contribuição do INSS pela Prefeitura e 15 anos de trabalhadora rural. Como fica o meu caso para a aposentadoria? Olha, se não forem concomitantes, de repente aí ela está próxima de aposentadoria. Ela teria que ter aí, se for o caso de aposentadoria híbrida, que é juntar o tempo comum, o tempo rural com o tempo urbano, aí ela terá que ter a idade da aposentadoria da trabalhadora urbana, que é de 62 anos de idade. Mas a gente pode ver aí o caso, se ela tem direito aí a alguma regra de transição também, utilizando o tempo rural com o urbano. E também mais um caso que precisa calcular. Mas assim, em regra, ela precisaria ter 62 anos de idade ainda para poder se aposentar. Manuel, em Pentecoste. Sou aposentado, minha mulher sofre de epilepsia. Ela desmaia sempre e eu queria saber se ela pode ter um benefício de aposentadoria. Olha, nesse caso, geralmente o INSS nega os benefícios para quem
para quem sofre dessa doença, porque é uma doença que o INSS diz que é tratável, que ela pode tomar remédio, ter medicamentos e ela ter um tratamento. Mas tudo vai depender do caso concreto e do laudo que você tiver. Se a INSS, você dando entrada no benefício, e o INSS negar esse benefício, você pode socorrer à justiça e aí terá um direito também analisado pelo Poder Judiciário e ver se você tem direito ou não à aposentadoria. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Maria em Tianguá. Eu sou aposentada e recebo um benefício no nome do meu filho, que é especial. Eu corro o risco de perder esse benefício? Sim, se o INSS fizer uma revisão na sua aposentadoria, no benefício do seu filho, e verificar que a renda familiar ultrapassou 1/4 do salário mínimo, que é de R$272, mais ou menos, aí ele pode revisar o benefício e negar o benefício. Agora, se a aposentadoria for no valor de um salário mínimo, existem regras administrativas e judiciais também, que a sua aposentadoria será afastada para cálculo da renda familiar. Então, dependendo aí da aposentadoria, esse benefício não está correndo risco. Agora a gente responde a pergunta da Antônia em Guaraciaba do Norte. Ela queria saber sobre o salário maternidade. O benefício já foi aprovado pela juíza e era para receber no dia 13 de setembro de 2020, mas até agora nada. Como fica a situação da Antônia, professor Paulo Bacelar? Olha, se é um salário maternidade que foi concedido via judicial, o INSS não paga esse benefício diretamente. Quem vai pagar esse benefício é a União, né? Através de RPV, que é requisição de pequeno valor. Isso é depositado numa conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica e o advogado dela poderá informar qual a data que já está disponível esse benefício. Então, geralmente dura entre 2 a 3 meses para receber o RPV quando um benefício é implantado. Nesse caso, se foi implantado em setembro de 2020, já era para ter recebido esse benefício. Você deve conversar com o seu advogado para saber qual é o dia que estará disponível esse dinheiro através de RPV. Mais um intervalo no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria e a gente volta daqui a pouquinho. Continue aí. Estamos de volta aqui no programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, sua audiência em mais uma edição neste sábado. Você pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. Qualquer dúvida é só enviar. WhatsApp 085-9273-4353. Agora tem a pergunta do Ronaldo, professor Paulo Bacelar. O Ronaldo é de Novo Oriente. Ele pergunta o seguinte: sou agente de endemias, tenho 20 anos de contribuição com insalubridade e eu queria saber com quantos anos de contribuição eu tenho direito à aposentadoria especial. Olha, a aposentadoria especial é aos 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Então, pelo menos ele terá que ter aí uma análise de quanto tempo ele tem de contribuição até 12 de novembro de 2019 para saber se ele se enquadra em alguma regra de transição. Mas no momento ele não tem direito ainda porque precisa ter no mínimo 25 anos de contribuição. Mais uma pergunta de Guaraciaba do Norte. A pergunta da Dionísia, ela pergunta o seguinte: sou funcionária pública, trabalhei de 1999 até 2001 sem assinar carteira. Em 2002 fiz o concurso, fui aprovada e aí assinaram a minha carteira. Primeira pergunta, professor Paulo Bacelar: posso contar com os anos anteriores para o tempo de contribuição? Tenho 58 anos e quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, nesse caso, ela deve averbar esse tempo que ela trabalhou na prefeitura sem assinar carteira, porque nesse período não se assinava carteira, né? Se ela passou no concurso e esse concurso é seletista, para assinar carteira deve ser seletista. Então ela deve comprovar primeiro esse vínculo através de uma portaria de nomeação, através de um diário oficial, alguma coisa assim que ela prove esse tempo anterior à assinatura da carteira, para poder averbar esse tempo e aí ela terá direito à aposentadoria quando ela fizer 62 anos de idade. José Kleber, de Fortaleza, como é essa aposentadoria por região? Explica para o José, professor Paulo Bacelar. Olha, não conheço essa aposentadoria por região, não tem, não existe. Aposentadoria por região. Ela deve reformular essa pergunta, ele, né? José
deve reformular a pergunta porque não existe nenhum tipo de aposentadoria por região. Seguindo então com o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, Conceição em Tianguá. Ela tem 53 anos, é contribuinte há 8 anos. Com quantos anos ela pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, nesse caso, ela falta ainda 7 anos para completar os 15 anos de contribuição. E mesmo assim, daqui a 7 anos, ela ainda não vai ter 62 anos de idade, porque ela tem 53 anos de idade hoje. Então ela precisa ter 7 anos de contribuição a mais para fechar os 15 anos de contribuição e esperar mais 2 anos para ter 62 anos de idade e poder se aposentar. Paulo, em Viçosa do Ceará. Recebo o benefício por acidente de trabalho há 7 anos e agora terei uma perícia conclusiva. O que isso significa? Posso requerer junto ao INSS um benefício chamado auxílio acidente? Olha, vai depender da fonte do início, da origem desse benefício. Essa perícia aí que ele vai ter conclusiva é porque a pessoa não pode ficar recebendo auxílio-doença o resto da vida, né? O INSS pode revisar esse benefício, pode ter sido concedido judicialmente, e o INSS vai fazer uma revisão desse benefício e vai ver. Se ele tiver incapacitado ainda permanentemente para o trabalho, ele vai transformar esse auxílio, que é provisório, em auxílio permanente, e é o antigo aposentadoria por invalidez. Mas se ele não tiver uma incapacidade permanente para o trabalho, mas tiver uma sequela causada pelo acidente que ele sofreu na origem, aí ele, reduzindo a sua capacidade laboral, aí ele pode transformar esse auxílio provisório em um auxílio acidente, sim, e aí ficar recebendo até a data do pedido de aposentadoria. Antônio em Canindé. Recebo o BPC desde criança, mas montei uma pequena mercearia. Caso venha fazer meu MEI, meu benefício será cancelado? E outra, eu posso contribuir com o INSS sendo que já tenho 33 anos e nunca contribuí? Olha, se ele recebe o BPC desde criança e ele está em condições de trabalhar, ele deve pedir a suspensão desse benefício ou até o cancelamento do benefício, porque ele impede esse benefício, vai impedir que ele faça inscrição no MEI, porque o MEI é um contribuinte individual, ele não pode exercer nenhuma atividade, ele não pode assinar carteira, ele não pode exercer atividade. Então, se ele vê que ele realmente não tem mais os problemas que geraram o BPC para ele, ele pode agendar pelo telefone 135 ou até mesmo pelo site do meu inss.inss.gov.br e pedir a suspensão do benefício ou até mesmo o cancelamento, para ele poder ficar livre e poder se aposentar, contribuir. Ele é novo ainda, tem 33 anos de idade, e poder contribuir e poder se aposentar no futuro. Dora, em Riachão dos Farias. Aqui em casa tem 5 pessoas. Eu tirava o Bolsa Família e foi bloqueado o benefício. Eu ainda tenho direito? Eu tenho uma filha que tira auxílio doença. Olha, vai depender da renda familiar. O Bolsa Família é para quem tem até 2 salários mínimos. Então, se foi bloqueado, porque houve aí um aumento na renda familiar da pessoa, ela deve procurar o CRAS para poder tirar essa dúvida. Você participa do programa especial de sábado, Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Participe, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 0 operadora 85 99273 4353. Agora a pergunta da Rejane, Rio de Janeiro. Ela pergunta, gostaria de saber se quem se aposentou agora há pouco tempo pode fazer empréstimo ou tem que esperar um tempo, professor? Olha, Rejane, bom dia e obrigado aí pela audiência no Rio de Janeiro. Saudações rubro-negras, se você for rubro-negra, pelo Flamengo, campeão brasileiro 2020. Olha, gostaria de saber se quem se aposentou pode fazer empréstimo. Pode. O benefício hoje, quando ele é concedido, ele já vem bloqueado para empréstimo. Então, a partir de 90 dias após a concessão do benefício, ela pode requerer o desbloqueio para empréstimo e aí ela poderá fazer empréstimo sim. Daniel, em Camucim, gostaria de saber se minha mãe, que recebe o BPC e fará 67 anos de idade agora em março, pode continuar pagando o INSS para completar os 15 anos de contribuição. No caso, faltam 2 anos e 7 meses e pedir a aposentadoria normal. Bom, perfeita pergunta, Daniel, muito boa. Pode sim, ela pode contribuir, porque a pessoa não teve os 15 anos de contribuição, mas implementou a idade para pedir o BPC, pediu o BPC e ela quer se aposentar, ela quer pegar aquele período que ela já pagou e completar
para fazer os 15 anos. Ela pode receber o BPC dela e continuar contribuindo. Só que essa contribuição tem que ser como segurado facultativo. É a única opção. Ela pode pagar no código 1473, que é o código de 11% do salário mínimo, e fazer a contribuição mensal até completar os 15 anos de idade. Muito boa pergunta. A Maria, ela não colocou aqui a cidade, só colocou o interior do Ceará. Maria, ela pergunta o seguinte: tenho 59 anos e com 25 anos de contribuição do INSS pela prefeitura e 15 anos de trabalhadora rural. Como fica, no meu caso, para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Exatamente o que a gente falou há pouco. Se ela quiser ter direito à aposentadoria híbrida, que é unir o tempo rural com o tempo urbano, ela terá que ter 62 anos de idade, ela ainda teria que esperar um pouco mais. Roberto, em Forquilha, sou agricultor, estou com um problema na coluna, eu tenho direito a algum benefício? Sim, ela pode pedir o benefício de auxílio-doença, mas por isso precisa comprovar a atividade rural pelo menos de um ano antes da sua incapacidade. Com um atestado médico provando que ele está incapaz de exercer a atividade de agricultor, ele pode agendar pelo telefone 135 ou requerer através do meu.inss.gov.br, requerer o auxílio-doença. O Marco, em Madalena, ele pergunta, professor Paulo Bacelar: minha mulher tem 18 anos de carteira assinada e é doméstica, ela tem direito à aposentadoria? Ela vai ter direito se ela tiver 62 anos de idade. A empregada doméstica, ela vai trabalhar, ela vai ter direito à aposentadoria urbana, que é 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Ela já tendo 18 anos, ela pode agora se aposentar se tiver 62 anos de idade. Pergunta do Kleber, em Várzea Alegre. Queria saber o que tem que fazer quando a prefeitura não deposita o INSS completo. É descontado? A gente fica sem saber a quem recorrer. Olha, esses casos são comuns na prefeitura, mas é muito simples, basta ela comprovar com os contra-cheques. Você não precisa cobrar da prefeitura que ela faça o recolhimento. Isso aí é o normal, que a prefeitura teria que recolher, já que ela desconta do funcionário todo mês. Inclusive, isso é questão até de crime para o prefeito, né? Porque é questão de aposentadoria, apropriação indébita previdenciário. É descontar do servidor e não recolher para o INSS. É crime. E isso ela pode, na hora da aposentadoria, ter em mãos todos os seus contra-cheques com os descontos do INSS e o INSS irá reconhecer. A Suerlene, no Maranhão, pergunta: minha filha recebe pensão pela morte do pai e em 2021 ela completa 18 anos. A pergunta é o seguinte: quando completar a maioridade, o benefício ele é cessado, professor Paulo Bacelar? Não, nesse caso, a pensão por morte ela cessa aos 21 anos, não aos 18 anos. Então, por enquanto, ela pode ficar tranquila que ela vai continuar recebendo benefício até os 21 anos de idade. E complementando aqui, o que ela tem que fazer para que ela continue recebendo a pensão depois que ela completar os 18 anos? Nada. Normal, né? Nada. Nada, ela não faz nada, espera pelo menos até os 21. José Ivan, em Tianguá. Trabalho há 10 anos em uma empresa e meu FGTS tem mais de 40 parcelas atrasadas. O que eu faço para o patrão pagar? Eu estou querendo sair da empresa. Olha, complicado aí a situação, professor? Ele deve entrar com a ação trabalhista, né, junto à Justiça do Trabalho e pedir que o juiz do trabalho condene aquela empresa a lhe pagar o FGTS que ele não depositou. Vera Lúcia, em Russas. Meu marido trabalhou 19 anos e 11 meses e foi demitido em junho, na pandemia. Ele vai fazer 60 anos. Quando ele vai poder se aposentar? Tem que ficar pagando o INSS? E qual seria o melhor código para a guia de recolhimento? Olha, nesse caso, como ele vai se aposentar por idade, é sempre difícil falar em alíquota. Ele pode pagar 11% do salário mínimo no código 1163 como autônomo e até fechar os 65 anos de idade. Mas ele já tem 15 anos de contribuição. Mas é difícil falar que ele deve contribuir com o salário mínimo, porque eu não sei qual é o tempo que ele contribuiu com esses 19 anos, qual a média já atingida nesses 19 anos. Ele pode descartar muitas contribuições que ele pode ter após os 20 anos de contribuição. Ele pode descartar. Então, é muito difícil falar sem calcular. Mas, em regra,
ele tem que esperar os 65 anos de idade para se aposentar. Ele já tendo 19, ele já tem direito à aposentadoria e ele pode esperar e pagar pelo menos uma contribuição por ano até chegar aos 65 anos de idade e poder pedir aposentadoria no Código 1163 como contribuinte individual, contribuindo com 11% do salário mínimo. Marineide, em Quixeré, gostaria de saber com quantos anos um vigilante se aposenta. Ele já tem 29 anos de trabalho e não trabalha armado. Ele tem 51 anos de idade. Olha, o vigilante, armado ou não, já é considerado especial pela Justiça. Então, ele vai se aposentar com 25 anos de contribuição se ele tiver o PPP demonstrando aí a atividade de vigilante. Mas também teríamos que fazer cálculo para saber se ele terá que ter a idade mínima para se aposentar. Porque hoje não basta ter os 25 anos de contribuição. Precisa também saber qual a idade que ele vai ter no dia que ele vai pedir aposentadoria, para saber se ele entra em alguma regra de transição causada aí pela emenda constitucional número 103, que é de 12 de novembro de 2019. Vamos para mais um intervalo no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. A gente volta daqui a pouquinho. Já estamos de volta no último bloco do programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, edição deste sábado, esclarecendo as suas dúvidas sobre Previdência Social. Você tem alguma dúvida? Anote o nosso WhatsApp, envie a sua pergunta 0859-9273-4353. Abrindo esse último bloco, a Isa em Mulungu, professor Paulo Bacelar. Eu tiro o BPC da minha menina, tenho 52 anos e quando eu tiver 55 anos, posso me aposentar? Eu sou agricultora. Olha, se ela tiver as provas de agricultura pelo menos de 15 anos de contribuição, 15 anos de atividade rural, ela pode se aposentar sim com 55 anos de idade. E o INSS irá, talvez, revisar o benefício da filha para saber se aumentou a renda familiar. Só que o benefício dela não vai ter problema, porque é de um salário mínimo. O benefício da aposentadoria é de um salário mínimo e esse benefício de um salário mínimo não entra para a renda familiar. Pergunta agora que vem de Massapê. A Lourdes pergunta: gostaria de saber quando posso pedir minha aposentadoria. Eu tenho 22 anos de agente de saúde, mas tenho outras contribuições de quase 4 anos. Eu tenho 58 anos de idade. Olha, pelo menos ela precisa ter 25 anos como agente de saúde e tentar ver se consegue aposentadoria especial. É muito difícil a agente de saúde provar que exerceu atividade com agentes químicos, físicos ou biológicos. Vai depender muito do PPP, mas ela precisa ter 62 anos de idade para poder pedir aposentadoria. Eduardo em Aracati. Meu irmão tem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ele já pode se aposentar? Opa, certeza. 65 anos de idade, 15 anos de contribuição é o limite mínimo para poder pedir aposentadoria. Já pode sim. De Maracanaú vem a pergunta da Maria. Tenho 58 anos, 16 anos de contribuição, sou de Abril e quero saber com quantos anos eu posso me aposentar. Ela é de abril de 2000. De abril. É do mês de abril, né? Do mês de abril. Olha, tem 58 anos. 58 anos com 16 ainda não é possível aposentadoria. Ela precisava ter 62 anos. Se ela fez aniversário em abril, ela em 2021 precisaria ter 61. Mesmo assim, não dá direito ainda porque ela tem 58. Então ela precisa esperar os 62 anos de idade. A Rayane em Acopiara mandou a pergunta aqui pra gente, professor Paulo Bacelar. Tenho uma filha com dermatite atópica. O médico me deu um atestado para conseguir um benefício para ela. Será que consigo? Olha, vai depender do atestado, né? Se ele tiver informando a incapacidade dela e se tiver um período que o médico estiver dando a ela para se recuperar, ou se ela não tiver recuperação, ela pode sim se aposentar. Agora, precisa ser segurada da Previdência, ela precisa ter pelo menos 12 meses de contribuição para a Previdência Social. Maria, em Ubajara, quero saber do professor Paulo Bacelar. Eu tenho um BPC do meu filho e a assistente social diz que não tenho direito à Bolsa Família. São 4 pessoas na minha casa. Eu quero saber, é isso mesmo, professor? Não. O Bolsa Família é para quem tem uma renda familiar até 2 salários mínimos. E no caso de BPC, ele não é contado como renda. Então, ela tem direito sim, nessas condições, ao Bolsa Família. Agora, pode ser que ele tenha outras rendas que ele não falou, que aí pode impedir que ele tenha direito ao Bolsa Família.
Pergunta da Maria em Granja. Eu dei entrada na minha aposentadoria, mas o pessoal fala que quem deve ir ao banco, no caso Cred Amigo, está no SPC e não se aposenta. É verdade isso? Eu estou no SPC não por dívida minha, mas por algumas pessoas do grupo que fez o Cred Amigo comigo. De jeito nenhum, Maria. Não existe nenhuma regra impedindo a pessoa se aposentar quem está inscrita no SPC. Isso não existe, você pode sim pedir a sua aposentadoria se você já tiver direito. João, em Maracanaú. Estou afastado por acidente de trabalho, código 91. Em junho faz 4 anos. Estou fazendo um curso pelo INSS para trocar de função. Eu tenho um laudo dado pelo médico especialista que indica perda dos movimentos do meu ombro e braço. Eu estou homologado no Cine como portador de deficiência. Posso pedir aposentadoria por invalidez? Eu tenho direito de receber o auxílio acidente? E se eu tenho, como ser indenizado pela empresa por danos morais? Olha, são duas coisas diferentes, né? O danos morais é uma ação trabalhista, é uma ação cível. Você pode pedir através de uma ação trabalhista ou até mesmo uma ação cível na justiça comum. Agora, a aposentadoria por invalidez vai depender da reabilitação. Ele diz que ele está fazendo a reabilitação. Se o INSS, ao final do processo de reabilitação, verificar que ele não tem como ser reabilitado, aí ele poderá ser aposentado por invalidez definitivamente. Se após a reabilitação também, ele verificar, o INSS verificar que ele não pode trabalhar na mesma função que ele trabalhava antes, mas pode trabalhar em outra atividade, ele estará reabilitado e aí irá ter o auxílio acidente, ele pode ficar recebendo auxílio acidente, podendo até trabalhar em outra atividade até a data da aposentadoria. Nesse caso, como ele é homologado, ainda tem outra coisa. Ele pode ter direito à aposentadoria lá no futuro da pessoa com deficiência, porque ele estando habilitado, reabilitado, ele estará entrando nas regras da aposentadoria do deficiente, que poderá se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Aí vai depender de quanto tempo ele já tem de contribuição. A Valcirene, em Quiterianópolis. Meu marido tem um auxílio de meio salário. Somos 4 pessoas e eu só recebo Bolsa Família de R$ 82,00. Eu gostaria de saber se só tenho direito a esse valor. Olha, a questão dos valores de Bolsa Família, realmente eu não sei quais são. Mas ele tem direito ao Bolsa Família sim, porque ele tem um benefício de meio salário mínimo, que deve ser do valor do auxílio acidente. Desculpem, do auxílio acidente. Então ele tem direito a meio salário mínimo porque é um auxílio acidente. Ele deve ter sofrido um acidente, mas tem direito ao Bolsa Família. Agora, o valor eu não saberia dizer. Você está acompanhando o jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria? Envie a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Envie para a gente aqui no WhatsApp 085 99273 4353. A Odete em Tauá pergunta aqui no jornal Alerta Geral, professor Paulo Bacelar. Tenho 58 anos e 22 anos de contribuição de INSS. Quero saber se me aposento com 60 anos. Quantos anos? 60 anos. Ela tem 52 anos de idade, 22 anos de contribuição. Se ela tem 60 anos em 2020, ainda não tem direito à aposentadoria. Ela precisaria ter 61 anos em 2020 por causa da regra de transição da idade. Então a mulher... Ela tem 58 anos. Ela quer saber se ela pode se aposentar com 60 anos. Ainda não. Então se ela tem 58, ela vai se aposentar com 62, porque aí não vai pegar nenhuma regra de transição. Em 2020 é 61 anos, em 2021 é 61 anos, em 2022 61 anos e meio, e aí em 2023 é que é 62 anos de contribuição. Essas regras de transição são muito complicadas, mas ela só vai ter direito à aposentadoria com 62 anos de idade, porque ela não vai pegar nenhuma regra de transição. Explicado então, Odete em Tauá, obrigado, viu? Djalma em Ubajara, gostaria de mais uma informação. Eu estou afastado do trabalho há quase 3 anos. O que eu quero saber é se a empresa pode retirar o direito de receber o PIS. No caso, a minha carteira ainda está assinada. Eu só queria essa informação. Professor Paulo Bacelar.
Olha, o PIS é para quem está trabalhando nos últimos 2 anos. É uma média de contribuição, é uma média do salário que ela tem nos últimos 2 anos. Ela precisa ter trabalhado no último ano com carteira assinada. Então, não tem direito ao PIS porque ela está afastada, ela não estaria trabalhando, não estaria exercendo atividade ainda. Então, ela realmente não tem direito a receber o PIS esse ano. Antônia, em Tianguá, dei entrada na aposentadoria no dia 20 de agosto e após 15 dias o pedido veio negado. E logo em seguida eu passei para a advogada, mas até hoje não recebi resposta. Eu estou com 55 anos e 6 meses. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Faz tempo, né? Mas se ela deu entrada e foi negado, realmente, ela, por essas informações, que 55 anos de idade, ela não teria direito à aposentadoria. Mas pode ser que ela seja trabalhadora rural, né? Não sei, ela disse que já tem, ela não falou aqui quanto tempo tem de contribuição. Ela disse que após 15 dias, ela não disse quanto tempo tem de contribuição. Realmente não dá para saber o motivo do indeferimento. Mas se ela já tem uma advogada, ela pode sim contar com essa advogada e perguntar a ela como é que está o andamento do processo. Elieuda, em Santa Quitéria, gostaria de saber com quantos anos eu vou me aposentar. Eu tenho 50 anos de idade. Com 50 anos de idade, você pode fazer um planejamento previdenciário, porque você só vai se aposentar com 62 anos de idade. Então, faltaria aí 12 anos. Precisa saber se você já tem algum período de contribuição anterior para poder completar os 15 anos de contribuição. Se você não tem, nunca contribuiu, aí você tem que pagar 15 anos de contribuição e iria se aposentar com 65. De Itapipoca vem a pergunta do José. Minha esposa nunca pagou o sindicato. Quando ela completar a idade de se aposentar, ela vai conseguir? Se ela é trabalhadora rural e tem provas da atividade rural, ela vai se aposentar com 55 anos de idade, com 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Ela não pagando o sindicato, isso não interessa, não importa. Importa que ela tenha provas da atividade rural, se ela tem DAP, se ela tem AMATES, se ela tem compra de semente, compra de implementos agrícolas, máquinas. Então, aquilo ali são tudo prova de que ela exerce atividade rural. Não depende da contribuição para o sindicato para ela se aposentar. Edmildo, em Icó. Tenho 49 anos, sou filho de mãe solteira, faleceu há 5 anos. A viúva que recebeu o seguro, eles nunca me chamaram para falar se eu tinha direito também. Fui na casa dela para falar com ela e ela me mandou procurar os meus direitos, mas meu irmão não quer fazer o exame de DNA comigo. Eu estou precisando de uma orientação para saber se eu tenho direito ao que o meu pai deixou. Entendeu, professor? Sim, aí é direito de sucessões, né? Então ele vai ter que ser reconhecido como pai, ele pode fazer o teste de DNA pós-óbito, entrar com processo judicial junto ao inventário, se tiver tendo algum inventário na família, ele pode entrar com o advogado, requerer que o juiz determine para que faça o DNA, para ele gerar a prova de que ele é filho. Ele sendo filho, ele é herdeiro e aí terá direito aos bens do pai deixado pelo pai. Se for só o seguro, deve estar tramitando uma ação para ele receber o seguro, e se já recebeu o seguro, você pode entrar com ação na justiça para que a família repasse uma parte do seguro para você como herdeiro, que você deve ser reconhecido como filho dele, mesmo sendo pós-óbito. Você pode fazer o teste DNA. João, em Calcaia, me aposentei em 2016 por invalidez e não deram baixa na minha carteira. Eu tenho 68 anos. Eu quero saber se tenho algum direito. Não. O aposentado por invalidez, ele tem o seu contrato de trabalho suspenso. Então a empresa ela não pode demitir e não pode também pagar as verbas trabalhistas. Algumas jurisprudências entendem que o segurado pode pedir a demissão, ou então a empresa poderá fazer um acordo, demitir e pagar as verbas trabalhistas. Mas, em regra, esse contrato de trabalho está suspenso e ela não pode fazer os pagamentos das verbas rescisórias. Obrigado, João em Calcaia, pela pergunta, e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar aí a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, o 0 operadora 85 99273 4353. Agradeço demais a presença, esclarecendo aqui as dúvidas do professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor.
Bom dia, Marcos, e bom dia a todos os nossos ouvintes queridos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Grande abraço, bom final de semana a todos. Tchau, pessoal. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.